O mercado de luxo está vivendo uma das maiores tensões da sua história. Como continuar crescendo sem perder a exclusividade? Porque o luxo, ele não vive do produto somente, né? Ele vive de todo um universo, principalmente de desejo. E desejo não combina com grande volume, né? Com uma onipresença, com a sensação de que está em todo lugar. O desejo, ele nasce justamente da escassez, da percepção de valor, da ideia de que nem tudo precisa estar disponível o tempo inteiro. Só que nos últimos anos, o setor ele entrou numa lógica de crescimento acelerado, mais coleções, mais collabs, mais exposição, uma amplitude de mix, e isso gerou um efeito colateral em algumas marcas, que é um efeito um pouco perigoso, né? Elas cresceram tanto que começa a diluir justamente aquilo que torna o luxo tão desejável, que é a exclusividade. Alguns dados já mostram esse esgotamento, né? A projeção de crescimento do setor de luxo entre 2024 e 2027 caiu para algo em torno de 1 a 3% ao ano. A gente sabe que tem outros fatores também econômicos, mas para comparar o auge do mercado, grupos como LVMH cresciam cerca de 11% ao ano. Então é uma desaceleração que muda completamente o jogo. E é interessante observar como cada marca está tentando aí resolver esse grande paradoxo de uma forma diferente. A Hermès, que é o grande case, né, é o exemplo mais inteligente hoje, ela transformou a escassez em um modelo de negócio. A produção é limitada, tem lista de espera, o crescimento é extremamente controlado. Enquanto o resto do mercado corria atrás de volume, a Hermès manteve a lógica do nem todo mundo pode comprar. O resultado fala por si, as margens operacionais próximas de 40% das mais altas do setor. Já a LVMH, dona, por exemplo, da Louis Vuitton, ela joga um outro jogo. Em vez de apostar em uma única marca, ela opera com mais de 75 maisons, como eles chamam, diversificando esse risco, né, diversificando o público, diversificando o posicionamento. Em 2025, o grupo intensificou o foco no cliente ultra rico, criando espaços privados, experiências exclusivas, principalmente, né, na China e no Sudeste Asiático. É uma jogada quase oposta à massificação. Em vez de vender para mais gente, vender muito mais para aquele público mais nichado que realmente importa, que tem muito dinheiro. E aí entra o caso que eu acho bem simbólico, né, falando de luxo, dessa era, que é o da Balenciaga. Ela construiu relevância através da viralização nos últimos anos, né? Ela transformou meme, cultura da internet, estética estranha, choque, né, fazia coisas muito chocantes, em uma estratégia bem diferente. E funcionou durante anos, mas aí veio a crise de 2022, com cancelamento global, enfim, é outro assunto, e a marca virou um caso aí sobre os riscos, né, de construir relevância em cima de atenção, né, e o risco que isso envolve. O mais interessante é o que veio depois, então, disso. Já em 2023, ainda sob o comando de Dema, a marca começou a se afastar do tom irônico e provocador e voltou a enfatizar a alfaiataria, técnicas de alta costura, silhuetas que dialogam diretamente com o legado do fundador, o Cristóbal Balenciaga. Em 2025, esse movimento se consolidou. O Dema deixou a direção criativa e a Kering trouxe o Piccioli, o ex-Valentino, conhecido pelo cuidado dessa alta costura, para conduzir essa nova fase. Mas vale ser honesto sobre o que isso significa. A volta, essas origens, não é só uma escolha estética, é também uma resposta a uma perda real de força que a marca teve. As vendas seguem praticamente estagnadas em 2026 e a própria Kering, que detém a marca, anunciou o fechamento de mais de 100 lojas esse ano. Isso traz o aprendizado que marcas têm a difícil missão de preservar significado e percepção e desejo, mesmo crescendo. E também que o hype, surfar a qualquer custo, pode ter um risco, principalmente quando a gente fala em construção de marca a longo prazo.